Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 21 de janeiro de 2019. Estamos iniciando mais uma transmissão online aqui do Hora da Notícia, tanto no Facebook quanto no YouTube. E de início, como sempre, quero agradecer a quem fez o partilhamento do vídeo, ajudando a ampliar a nossa audiência nas redes sociais, como o André Luiz, o Henrique Costa, a Gonçalinha Alves, a Flávia Cavalcante, o Edmar Cordeiro, Aristeu Henrique, Lucinha Moraes, Fátima Garcia, Mara Nunes, Sandro Silva, Sandra Cabral, Márcio Pompeu, Olavo Souza, Márcio Borges, Francisco Edivar e o Henrique Costa. E já dá um bom dia aqui para quem acaba de entrar aqui já online, já tempo real, Saleto Oliva Vicenze e o Emanuel Fontinelli de Araújo. Bom dia a todos, nós estamos aqui no estúdio da Rádio Assunção, com os colegas jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu, e já, logo depois dos comerciais, a gente retoma o programa Hora da Notícia, que é retransmitido todo dia, de 5 às 7 da manhã, no horário de verão até 7h30, na Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. Isso aí. Eu vou só dar uma... Viu, André? O Jornal Diário do Nordeste, ele fez uma matéria muito mais bem apurada que a do Povo sobre o negócio lá da Paróquia do Cristo Rei. Ele cita que o cara, familiar, o Diário do Nordeste começou a falar com familiares do cara, que disseram que ele realmente era esquizofrênico, e ele está sem tomar medicação, tá vendo? Porque o esquizofrênico ele tem que estar sempre medicado. Se ele não tomar medicação, ele surta. E o Diário do Nordeste falou também que crianças ficaram assustadas, senhoras passaram mal, quando o Jornal do Povo não diz. Diz que nada aconteceu de mais grave. Agora, como não? Tem mulher que passou mal. A matéria do Povo prova que o repórter do Povo foi isso. Em tempo real, você vai ficar conectado e bem informado. A Hora da Notícia, em tempo real. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Renato Abreu. 6h36, voltamos já com o querido Luciano Clever. Luciano, bom dia. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, Saldanha. Bom dia. Bom dia, nossa legião de ouvintes da Rádio Assunção. Bom dia também para quem retransmite o nosso programa nas web rádios, como a Web Rádio Interativo Metro, do Elton Pereira. Bom dia para o Adriano Ribeiro, que já está aqui na online, o Gilardi Alves, o Flávio Cavalcante e o Henrique Costa. E hoje eu gostaria de começar dando os parabéns aqui. Na verdade, foi a Bruna Mendonça, que quer que a gente, em nome dela e da sua filha Sofia Mendonça, dê os parabéns. Hoje, o nosso guerreiro, um dos primeiros entusiastas deste programa, embaixador deste programa, Sargento Michel Mendonça, faz 40 anos. Então, receba o nosso abraço, que você seja bem abraçado aí pela Sofia e pela sua Bruna, que comemorem a sua vida, o seu caráter, as suas atitudes. Você que é um guerreiro da polícia e um guerreiro também aqui do nosso programa. Um grande abraço, parabéns para você. Gostamos muito de você, todos nós aqui do programa. Viu? Pode ter certeza disso. Abraço para ele aí. O nosso Michel Mendonça, o nosso abraço mais caloroso. Hoje o Saldanha dormiu. Toda a vida ele bota um parabéns, né? Hoje... Cadê o BG? Aí. Parabéns. Valeu. Grande Michel. Grande Michel, parabéns. Vou falar, o André, só rapidamente antes do Luciano trazer as colocações dele, é porque hoje, cedo da manhã, a gente falou, eu particularmente falei, eu citei os dados de uma matéria que eu vi no Povo, mas a matéria do Povo, muito mal apurada, e o Diário do Nordeste traz mais detalhes daquele idoso de 66 anos que causou tumulto ontem na missa do Cristo Rei, que é uma missa voltada para as crianças, por volta das 9h30. Tem uma missa das crianças às 9h30 e tem a missa para os adultos às 11 da manhã. Né? E depois tem a missa na tarde, das 5, e também a missa das 7 da noite, que é a missa principal do domingo. Pois bem, o Diário do Nordeste apurou e enviou a matéria. Parece que o jornalista do Povo não foi lá. O Diário do Nordeste mandou uma repórter. Ela conversou com o coordenador de catequese da paróquia, Rubens Ubiratã, que revelou que o homem subiu no altar, derrubou peças, quebrou um copo de vidro. Depois, ele gritou dentro da igreja que Deus não existe, que isso era uma mentira, que disse que queria morrer
E o Rubens Ubiratã, que era da paróquia, disse que ele não frequentava a igreja, ele não era um dos paroquianos da paróquia ali do Cristo Rei. Familiares do homem foram à delegacia para onde ele foi levado e informaram a polícia que realmente ele sofre de esquizofrenia e estava sem tomar os seus remédios há algum tempo. Ele, inclusive, já tinha se envolvido em uma outra ocorrência, também na manhã de domingo, antes dele entrar na igreja. Senhoras passaram mal ontem e crianças ficaram bastante assustadas com a confusão que se formou em torno do homem gritando, né, impropérios contra Deus dentro da igreja. Graças a Deus, tudo devidamente controlado. Parabéns ao pessoal do Diário Nordeste, a matéria não está assinada, senão eu iria citar o nome da repórter, que fez uma matéria bem mais cuidadosa, apurando melhor. É assim que se faz, jornalismo. Hoje eu gostaria de começar com uma nota que eu acho super estranha, do nosso Demetrio, né? Ele diz teto de vidro. Agora é o COAF, né? Pelo visto, o senador Flávio Bolsonaro precisará contar com mais um plantão do ministro Luiz Fux, do STF, para tumultuar a investigação contra ele e o motorista Fabrício Queiroz. Tumultuar. Terá de explicar mais 48 depósitos que suspeitos rastreados pelo COAF. Não tem nada de novidade nisso, né? Lá vai. Em 5 dias, ele movimentou 96 mil. Em 3 anos foram 7 milhões. Olha, ou é irresponsabilidade, ou é desinformação, ou as duas coisas, né? Porque ele quer juntar a movimentação do Fabrício com a movimentação do deputado, a todo custo, para dizer que há ali um negócio muito suspeito, né? Esse tipo de informação é exatamente para não dar informação. E faz com que pessoas, até o André caiu nessa, né? Desinforma. Isso desinforma. A respeito do assunto, eu fiz o cruzamento, são datas bem distintas. Pois é, porque você, na hora, hoje aqui, por exemplo, eu estava atento a vocês, e você dizia, o cara pega 96 mil reais, dinheiro, e em vez de não sei o que, faz em depósitos. Não é assim, certo? Ele foi, primeiro assim, ele diz, olha, é difícil. Hoje em dia, não conheço, agora eu faço o seu inverso, não conheço ninguém que vá fazer depósito na boca do caixa. Geralmente os caras usam o caixa eletrônico, porque é mais rápido, porque é mais cômodo e até mais seguro. Eu, inclusive, detesto entrar em agência bancária hoje. Você tem uma fila enorme. Perder tempo, tira senha, não sei o que. Eu acho muito provável, e só a coincidência, que teve uma coincidência de ser perto do dia do pagamento. Tanto no dia que o deputado recebe pagamento, como os assessores dele também, e todos os assessores dos outros gabinetes. Foram 5 dias, né? E outra, ele explicou ontem que foi o pagamento por a venda de um imóvel. E mostrou o documento que ele dizia que uma parte ia receber em cheque, outro em cash. E outra coisa, se é pagamento dos funcionários, é muito mais simples você fazer a transferência bancária do que tirar o depósito, porque aí você tinha que fazer o seguinte, você tinha que cruzar, para dar vazão a essa sua denúncia, que você acha suspeito, você tinha que cruzar dos assessores que estão sendo investigados, que tenha saído o dinheiro dos assessores e que tenha entrado na conta do deputado. O deputado explicou, não tenho por que dizer o contrário, não sou Ministério Público, e até agora o Ministério Público não disse isso, né? Então, e está comprovado que nesse período que você disse, que é perto, foram só esses 5 dias, de 96 mil reais. Então, teria essa quantidade de assessores para dar 96 mil reais nesses 5 dias, acho pouco provável. Acho o contrário do que você fala, André. Você acha pouco improvável? Acha provável? Acho pouco improvável que tenha esse montante de 96 mil reais só no mês para isso daí. E o relatório do COAF, que pegou 1 ano, não pegou isso daí, tá certo? Para frente. O mais provável, volto a dizer, primeiro, aí dá a impressão que o cara saiu de casa com 96 mil reais e botou em 48 depósitos. Isso foi em 5 dias. Então, o máximo nesses 5 dias que ele colocou por dia foi 30 mil reais. E dá uma ideia, o jornalista Reinaldo de Azevedo, sempre muito sério e muito honesto, foi desonesto nessa nota que ele deu, dizendo assim, Flávio Bolsonaro, 96 mil em 48 depósitos em dinheiro vivo em 1 mês e 5 datas. 15 feito em 6 minutos, 1 a cada 18 segundos. Um espanto. Eu não sei se também é desinformação,
Porque, ou então quem não mexe com banco, né? Talvez seja a mulher do Reinaldo que faça essas coisas. Ele não dirige, é a mulher dele que dirige. Talvez seja isso. Porque quem conhece de banco, os caras saem, ele pegou esse dinheiro, sai de casa com esses envelopes, chega no caixa eletrônico, ou ele faz, ou manda uma outra pessoa, deposita isso aqui na minha conta. Quem quer esconder dinheiro, quando é fruto de corrupção, e quando é ele mesmo que fez o depósito, não usa a sua conta. Usa caixas de uísque para levar dinheiro e guardar debaixo do colchão e fazer as outras operações. Então guarda um apartamento, como o Gedel. Pois é. Então o deputado foi, explicou aí 1 milhão, o que é isso 1 milhão, e coloca 1 milhão como se fosse uma coisa errada, né? Aqui mesmo foi colocado, ele explicou, olha, foi a compra do imóvel, está lá, está no imposto de renda. Hoje mesmo, a Folha de São Paulo, querendo também trazer, né, um halo, né, uma coisa de suspeita, né, sobre o deputado, diz que ele movimentou 4 milhões na compra de 2 imóveis. Está visto aqui, a Folha está atrasada, porque a Folha disse que não, a Folha fez uma pesquisa nos cartórios de imóveis, portanto ela fez isso no máximo até sexta-feira, tá certo? No sábado veio o Jornal Nacional e trouxe aquela história de tinha mais 5 milhões. Não, 5 milhões. Foi sexta e sábado. Sábado foi mais contundente. Sábado foi, a novidade foi no sábado, né, de 5 milhões. 1 milhão tinha sido na sexta. No sábado foi manchete do jornal Globo. E deu à noite no Jornal Nacional, dizendo que o Queiroz, 5 milhões. Então a Folha foi lá para trás e só ontem, domingo, né, saiu na Record o cara dizendo, está aqui. Então o que a Folha pesquisou e viu do Bolsonaro foram a venda de 2 imóveis, compra de 2 imóveis, um na Urca e outro na Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. Muito bem. Ontem ele explicou que já comprou e vendeu imóvel em 2017, portanto, ainda não está no imposto de renda. A Folha, quando pegou o imposto de renda, o imposto de renda é sempre um ano para trás, né? Exato. Então, você só pode constar depois. Então, a Folha já foi sofrendo arranhões na sua matéria e tentou atualizar. Aí, na atualização, a Folha colocou no mesmo período em que o Fabrício recebeu 5 milhões. Até agora, para mim, essa informação dos 5 milhões do Fabrício não vale nada. E eu vou explicar por quê. Nesse momento, essa informação foi dada até agora por um rapaz chamado Lauro Jardim. Esse Lauro Jardim, para quem não se lembra, foi o mesmo que cometeu uma barrigada estrondosa e até hoje não se desculpou, dizendo que Michel Temer, igualzinho, começo do governo Michel Temer... Eu queria ouvir a gravação. Eu me lembrei, já vim lembrando, assim que surgiu isso daqui, o nosso cético Renato Abreu, eu até achei, não preciso dessa gravação. Se ele ouviu a gravação e ele dá credibilidade à gravação, ele é o jornalista e tal. Mas essa gravação não existia, ele não ouviu a gravação porque ela não existia, deixou-se emprenhar pelos ouvidos. O pior, que eu suspeito, foi de propósito uma campanha para uma tentativa de derrubar um governo legítimo, que era o Temer. Porque se fosse uma barrigada, ou se ele tivesse sido... comando da Globo. Se tivesse sido emprenhado pelos ouvidos, né, ou ele tivesse sido manipulado pela fonte, logo que veio à tona a gravação e que não havia nela aquilo que ele anunciara, ele tinha a obrigação de dizer, me perdoem, eu errei. Fizeram isso a jornalista Vera Magalhães, que embarcou na versão do Lauro Jardim, porque é isso. O Globo está dando informação de um repórter do Lauro Jardim, suspeito para mim. E a Vera depois pediu desculpas. Pediu desculpas. O Lauro até hoje. A própria Veja, o próprio Estadão, a própria Folha de São Paulo pediram perdão e disseram que embarcaram numa versão do Lauro Jardim. E o seu Lauro Jardim, até hoje, não se desculpou. Então, se ele faz isso, para mim, você pode ter a credibilidade que você quiser ter. Para mim, ele não tem credibilidade. Enquanto não tiver um documento do Ministério Público, eu vou acreditar que isso ainda não é verdade. Pois bem, aí vem o Reinaldo dizer que é um espanto. E o próprio Reinaldo diz, olha, foi no dia 9 de junho. Então, André, você disse que foi tudo perto dos caras. Como é que é? Os caras recebem fracionado? Os depósitos, os 48 depósitos, foram feitos em 9 de junho,
15 de junho, 27 de junho, 28 de junho e 13 de julho. Então, como é que é? Não foram todos, como você disse, tudo perto da data de pagamento. Porque eu imagino que na Assembleia do Rio de Janeiro, assim como na Assembleia do Ceará, é uma só data de pagamento. E aqui ele fez, veja bem, 9 de junho, 15 de junho, 27 de junho, 28 de junho e 13 de julho. A maioria, assim, 9 de junho, fez 10 depósitos. 6 dias depois, no dia 15, fez 5 depósitos. No dia 27, eu não sei quantos dias depois, fez 10 depósitos. No dia 28, que foi o dia seguinte, 8 depósitos. Dia 13 de julho, já no mês seguinte, 15 depósitos, totalizando R$98 mil. Se ele quisesse esconder alguma coisa ilícita, esse dinheiro, que é só R$96 mil, dava para colocar perfeitamente no colchão ou colocar em outras contas. Eu tenho algumas contas em bancos virtuais, podia ter colocado lá. Voltando para uma coisa que a gente falou aqui sobre o sigilo, certo? Então, ele está dizendo que houve uma quebra de sigilo. E o tribunal aí, o COAF, está dizendo que não, porque pode compartilhar informações do COAF com o Ministério Público. A pergunta é, hoje está no Estadão, além de Flávio, o COAF tem outros 27 políticos. E não compartilha dos outros por quê? 27 políticos. Não, foi compartilhado. 27 teve vazamento. Eu não quero minhas contas públicas, acredito que você não queira as suas, nem o Renato, ninguém tem nada a esconder, mas eu não quero mesmo. Por que o vazamento é só do Flávio Bolsonaro? E nisso diz o nosso Mourão, né? Ele está dizendo isso, olha, deixa eu ver o que ele disse aqui. O Mourão foi muito feliz. Falta de foco, ele fez uma crítica ao Ministério Público. Não foi só o Bolsonaro que fez a crítica, não. Falta foco ao Ministério Público. Existe sensacionalismo e direcionamento na investigação envolvendo o filho primogênito do presidente. Aí ele diz lá que esse negócio não é feito pela imprensa, que revela o que chega às mãos dela. O Ministério Público tem de ter mais foco nessa investigação, informou o vice-presidente. E aí eu fico com a consciência tranquila que nós sempre fomos contra vazamento seletivo. Hoje e sempre. Não, e nós dissemos assim. Eu sou favorável ao sigilo, porque protege o cidadão. Mas na hora em que tem um sigilo para uns e não para outros, então, amiguinho, abra para todo mundo. O Ministério Público, que critica o Bolsonaro, que diz que é suspeita, até então ele está dizendo que é suspeito, o Ministério Público que mentiu, dizendo que o Bolsonaro não estava sob investigação, e se ele pede informação ao COAF, no mínimo está havendo uma investigação. Se não tivesse havendo investigação, para que pedir essa informação? Então, o Ministério Público suspeita de que há alguma coisa errada com o Bolsonaro. Eu tenho certeza de que há algo errado com o Ministério Público. Porque vazamento é crime. Ou vazou no COAF, ou vazou do Ministério Público. Não, o Ministério Público, quando o Bolsonaro fez essa crítica a ele, de que estava sendo investigado, de que estava havendo quebra do sigilo bancário. Flávio Bolsonaro, né? Só Flávio Bolsonaro. Não ter qualquer confusão com o presidente. Deputado, porque ele ainda é deputado, senador eleito, Flávio Bolsonaro. Então, quando Flávio Bolsonaro foi ao STF de dizer que o seu sigilo estava sendo quebrado sem autorização judicial, o Ministério Público soltou uma nota se defendendo e não há uma vírgula sobre o vazamento. Por que essas informações, e está claro que o sigilo foi quebrado, porque chegou na imprensa, como diz o Mourão, não é culpa da imprensa. Na hora que chega à imprensa, ela divulga. E outra coisa, o Renato falou outro dia aqui, nós temos o sistema de freios e contrapesos, ainda desenhado por Montesquieu na separação dos poderes, em que um vigia o outro, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Mas há um hiato, porque o Ministério Público faz e desfaz, fez e desfez, o Janot fez e desfez, numa tentativa de derrubar um governo legítimo, e até hoje não tem nada contra ele. Tem um assessor direto do Janot, que está claro que ele foi um agente duplo, trabalhava para bandidos quando estava no Ministério Público, até hoje não teve nada contra ele. Nunca houve tanto vazamento quanto na época do Temer, também houve na época da Dilma, mas nunca houve tanto vazamento. Havia ali uma central brasileira de vazamentos. Havia vazamentos em coletivas. Porque antigamente, quando se vazava, como acontece agora também, né, era um jornalista que tinha uma fonte lá dentro, que conseguiu informação. Quando você via os jornalões, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, todos os jornais
davam as mesmas informações, às vezes com as mesmas frases. Isso era um central de vazamento. Até hoje não teve ninguém que foi sequer investigado sobre esses vazamentos. E o Flávio Bolsonaro está pedindo que se investigue. Haverá investigação? Tenho quase certeza que não. Ninguém vigia o Ministério Público. Tem um Conselho Nacional do Ministério Público, que é para inglês ver, é um órgão corporativo e não faz nada. E nesse caso, o Estadão trouxe hoje, para as folhas do Estadão, 27 deputados sendo investigados no relatório do COAF. Desses 27, não constava o Flávio Bolsonaro. 6 meses depois é que é feito um outro relatório, e aí sim consta o Fabrício. Ainda não constava o Flávio Bolsonaro. Depois que aparece o Fabrício, o Ministério Público pede, e é sempre relatórios genéricos, pede um específico do Flávio Bolsonaro e vaza para a imprensa. O que é isso, se não a perseguição? É possível que o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, esteja com problemas? É possível. A resposta que ele deu sobre vendas, transações com imóveis, é plausível? Completamente plausível. Cabe ao Ministério Público. E outra, se tem o vazamento do sigilo do Flávio Bolsonaro, que se abra, aliás, a Janaína está dizendo isso, né? Grande jurista, né? Que se abra o sigilo de todos os outros deputados. Se há muito mais dinheiro envolvido com os outros, eu não acho que não deva isentar o Flávio Bolsonaro. Não, ele é o filho do cara e deve ser investigado mesmo. Agora, por que só ele? Por que não o presidente da Assembleia, que está fora, e o atual presidente? Os dois têm muita mais grana envolvida do que do Flávio Bolsonaro. O presidente da Assembleia está preso, né? Pois é, o Pitiani estava entre aqueles 27. E o atual presidente, os seus assessores, movimentaram 42 milhões. Uma coisa é certa, que existe... E é do PT. Vamos colocar, o Pitiani é do MDB, que é o atual presidente da Assembleia, que está preso, e o que está em exercício é do PT, e contra ele há um relatório que seus assessores movimentaram 42 milhões. Só uma moça lá, uma senhora, movimentou 29 milhões. Estamos falando do Fabrício, que movimentou 1,2. A roubalheira na Assembleia do Rio de Janeiro, que o seu Flávio Bolsonaro faz parte, a roubalheira é da pesada. Tanto que tem um bocado de deputado preso. Só para ficar claro, o Flávio Bolsonaro faz parte da roubalheira ou da Assembleia? Não, estou dizendo que a roubalheira da Assembleia é grande. É porque você botou ele no... Não, que ele faz parte da Assembleia. Estou dizendo que ele faz parte da roubalheira. Se você já tivesse um juiz de valor... Não. Por isso que eu fiz questão de você esclarecer, que eu achei que você não queria dizer. Não, de forma alguma. Eu queria abrir um parênteses aqui, sim, a propósito que citou o Luciano sobre o nosso queridíssimo Dimitri Túlio, que já escreveu o melhor, viu, Dimitri? Estou falando para você. Esse seu texto lido aqui é profundamente de má fé, até porque você está levantando uma suspeição em cima do ministro Fux com base no site petista. Bom, sábado, inclusive, André, você passou no nosso grupo particular, eu, você, o Luciano, e eu não falei nada porque o Luciano disse exatamente o que eu disse. Cuidado que esse site era um daqueles sites que eram pagos com dinheiro público na época do Lula e da Dilma, exatamente para mentir. Mas então, o site não tem credibilidade nenhuma. Ponto. Um site que recebia dinheiro dos governos do PT para desinformar e mentir. Toda a vida esse site, como vários outros, como 247, era só para defender Lula e Dilma e atacar os outros. E no tempo do PT, sim, o dinheiro ia em caixa de uísque, como o Palocci diz, da propina que entregava pessoalmente em dinheiro vivo por Lula. Inclusive em caixa de uísque e caixa de celular. O motorista reafirmou. E caixa de celular. Isso é que é roubo. E não é... Por quê? Porque é dinheiro ilícito que não podia entrar como entra em qualquer conta bancária, via depósito bancário. Isso é que é roubo, né? Que já está provado que esse Palocci é um ladrão e operava por ladrão maior, que é o presidiário Sacatrapa de Curitiba. Agora, cuidado com essas informações desses sites, porque esse site mentiroso do PT, que o Dimitri cita sem ter a coragem de citar, ao insinuar que o ministro Fux tomou a decisão, porque tem a mulher dele aí faz uma coisa de conspiração completamente sem nexo. O que é que o Fux fez de errado? Nada. Ele está no plantão judiciário, como vice-presidente do Supremo, recebeu uma solicitação feita pelo deputado,
que ontem esclareceu que quer saber qual é a instância da justiça que vai apurar o caso dele, para que ele prepare a defesa dele, se na esfera federal ou estadual, e designou para o relator, que é o Marco Aurélio. Tem nada de errado, nada de anormal. Sobre essa estupidez, eu gostaria Nada de de falar. anormal. Quem usa isso, essa informação no site, como o Dimitri usou, é má fé ou é desinformação. Nos dois casos, é péssimo para um jornalista. O site é o DCM, Diário do Centro do Mundo, foi criado exatamente pelo Paulo Nogueira, que morreu em 2017. Era um grande jornalista, escrevia muito bem, fez um livro aí para meter o cacete no Moro. Então, era um jornalista tipo Paulo Henrique, Qual o mandato do né, PT? que se deixou de lado a ideologia e ficou à frente da sua profissão. Então, ele fez um site para defender os governos petistas e atacar os seus adversários. E era pago para isso. Então, antes de dar um bom dia para Gilardi, para Flávio Cavalcante, Henrique Costa, Márcio Borges, Helena Soares, José Sérgio Araújo, está dizendo uma coisa. O jornalista que é sério não pode dar margem, vazão a esse tipo de informação. Eu vou falar, mas só dar uma geral aqui, senão perco os Por isso, senhor não, Dimitri, como você escreveu a coluna de jornal, pelo menos cite o site para Eu ficar mais claro. ouvi O vocês, José- eu queria só acrescentar. O José O cara Sérgio ficar Araújo lançando suspeito no ministro do Supremo com base em falácia de um site petista. disse que os médicos cubanos devolver dinheiro, parte do salário, é crime. Agora, os assessores de política é uma prática normal, doutores da imparcialidade. É uma vagabundagem isso que você está dizendo, tá, José? Com todo o respeito, porque você vem acusar a gente de imparcial, nós nunca dissemos que é crime o que o governo cubano fazia. O que nós dizíamos é que é uma exploração da mão de obra que ele fazia. Era sim, e eu continuo dizendo que era uma exploração. Jamais nós dissemos aqui que é uma prática normal. É corriqueira. É corriqueira. Muitos deputados fazem aqui. E o primeiro caso aqui no Ceará, de que eu ouvi falar, é aí da sua terra, viu, José Sérgio? De uma deputada petista. Foi o primeiro caso em que eu vi, da Iris Tavares, que foram os assessores denunciando, e neste caso que ela tirava sem que eles deixassem. No caso em tela que nós estamos colocando aqui, se há esse caso da rachadinha, deve ser investigado. E se aconteceu, deve ser punido aqui. Ninguém defende, nem tem bandido de pré-eleição, não. Se errou o senhor Flávio Bolsonaro, pague pelos seus erros até a última gota. O que nós estamos colocando aqui é que não houve nenhuma investigação. Nós temos um caso do Lula, que houve investigação a valer. Condenada, condenação para papai. Ainda acham que o cara deve ser livre, que foi uma perseguição, e só na suspeita você já quer condenar? Então, me respeite em relação a isso daí. Pois bem, no caso do Diário do Centro do Mundo, o André tinha me mandado isso daí, até a argumentação é estúpida. Ele veio dizer que aí o Bolsonaro, a filha do Fux, tinha se trainee do escritório. Puxa, todo mundo tem essas relações. E se fosse correta a tese defendida pelo Diário do Centro do Mundo, o Fux não tinha feito o que fez, não. O Fux teria julgado o mérito. Exatamente. O Fux teria feito o seguinte: olha, houve aqui uma quebra de sigilos sem autorização judicial. E é tudo eu quero, anulado. e eu quero dizer o seguinte: o senhor Marco Aurélio Mello já tem várias decisões nesse caso. Ele diz que não pode. Essa interpretação de que o COAF pode compartilhar informação sem autorização judicial, ele diz que é inconstitucional. Isso está hoje, se você quiser, não acredite em mim, não. Está hoje no jornal O Estado de São Paulo, dizendo isso, que o Marco tem decisões. Isso aí não é fofoca, não. Há decisões do Marco Aurélio nesse sentido. Certamente o Marco Aurélio não vai dizer nada, não vai julgar, porque ele diz que nem vai julgar o mérito. Porque, como a primeira coisa diz, o que é não julgar o mérito? O Flávio Bolsonaro diz: olha, eu quero saber a quem eu devo me dirigir. Eu tenho foro ou não tenho foro? Porque eu não quero me dirigir para lá se eu tenho que me dirigir para cá. E o próprio STF disse, quando acabou com essa história do foro, que em caso a caso ele decidirá quem... Isso foi o STF que decidiu, não fui eu. Quando ele disse que o foro, por prerrogativa de função, só existirá durante o mandato em função dele, ele também acrescentou que quem vai decidir qual será o foro é o STF. Então, Flávio Bolsonaro fez essa pergunta e incluiu questões de mérito. Disse: olha, eu estou sendo investigado, porque se ele não estava sendo investigado, ele não podia nem ao STF reclamar de que está sendo investigado. Porque, sorrateiramente, o Ministério Público dizia que ele não estava sendo investigado. Quando ele foi convidado para depor, ele não está sendo investigado, né? É só convidado. Ele disse: me dá aí o documento para eu ver o que é que eu vou responder para vocês.
Porque os próprios advogados alertaram, cuidado, você é o filho do Bolsonaro, você não é qualquer deputado. Pode estar vendo aí uma arapuca para pegar o seu pai. Ele está correto, é prudente isso. E está vendo que é prudente isso. Aí ele vai atrás e diz, olha, tem aqui, então quebraram o meu sigilo. E aí ele verificou que era mentira aquilo que o Ministério Público tinha dito, que ele não estava sob investigação. Ele estava sendo investigado, sim. É possível que não tenha tido aí uma investigação formal, mas se você está pedindo informações sigilosas, se o cara não está sendo investigado, o que é isso? Nós não vivemos numa ditadura. Não. Então, no mérito, ele dizia, há ali uma quebra de sigilo, e se houve uma quebra de sigilo, sem autorização judicial, as provas, aquela história da teoria da árvore então, dos frutos venenosos. Determinada contra o filho do presidente, e isso não é papel do Ministério Público. E essa trama, para o homem comum, ele diz assim, quem não deve, não teme. Ontem assisti um filme, Misconduct, Má Conduta, né? Com 2 grandes atores sobre advogados. Ele diz 2 coisas lá muito interessantes. Né? Ele diz uma assim, o cara diz, não, mas eu não matei. E o advogado diz, qualquer advogado mais baixo, saindo da faculdade, vai dizer para você que não interessa, não é a verdade, é o que parece ser. Então você cria uma versão, né? E todo mundo começa a acreditar. Aí tem uma outra fala que ele diz assim, eu faço as coisas erradas pelas causas certas. Que é o que eu imagino que aquela central de vazamentos fazia. Eu vou vazar, é crime, é ilegal, mas eu vou fazer por uma coisa maior, porque na cabeça deles estaria fazendo uma coisa a favor do Brasil. Então, se fosse verdadeira a tese desposada pelo Diário do Centro do Mundo, o Fux teria ele decidido o mérito, teria dito, aqui está errado realmente, aí ele já decidia qual seria o foro, não estou dizendo que ele ia decidir que era o STF, não. Ele podia até decidir que fosse lá no Rio de Janeiro. Mas ele poderia decidir o mérito. Qual é o mérito? Ele dizer, há aqui a quebra de sigilo, e não seria uma coisa extemporânea, porque o seu Marco Aurélio Melo já teve várias decisões a esse respeito, dizendo que o COAF não pode fazer aquilo que o COAF está fazendo com o Flávio. Depois, diga aí. Não, é simples. Não, e foi bom ouvir vocês. A respeito disso tudo, primeiro, repito o que eu disse aqui no começo do programa ao Renato. A gente até tem um posicionamento conjunto e você também. Eu não sei você, mas acredito que sim. A Rede Globo e vários jornais fazem achar que em praça pública é o governo Bolsonaro. E pegaram o Flávio... No assunto que não é do governo, né? Peraí, só um minuto. Eu nem entro nessa. Eu queria só falar um pouquinho aqui. Ouvir atentamente os amigos. Fazem achar que em praça pública e pegaram o Flávio Bolsonaro como bode expiatório em questão. Segundo ponto. Acredito que mesmo levando em consideração esse achar que não tira o peso do que é veiculado. Terceiro ponto, sou contra, totalmente contra, continuo sendo e possivelmente serei contra qualquer tipo de vazamento seletivo. Não concordo com isso. Quarto, considero as denúncias em cima do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro. Denúncias não. O que foi exposto a respeito dele, de transações milionárias. E assim como de um ex-assessor seu, tal do Queiroz, que está doente, que se restabeleça e que se explique junto à justiça, se for o caso de ter que se explicar junto à justiça. Me perdoe, qual foi a transação milionária? Não, movimentações milionárias. Qual? Milhões de reais. Qual? Milhões de reais. Então, qual exatamente qual? Do Flávio Bolsonaro? Sim. Não tem movimentação milionária. Não tem. 7 milhões de reais movimentados. Você está indo de novo no Demitri. Sim. Os 7 milhões, primeiro, o Lauro Jardim está dizendo. Segundo, em nenhum momento, nem o Lauro Jardim teve essa coragem de dizer o que você está dizendo. O quê? Que isso foi coisa do Flávio Bolsonaro. Não estou dizendo que foi coisa. Você acabou de dizer. Eu acabei. Você acabou de dizer que transações milionárias do Flávio Bolsonaro. São transações do Fabrício. Do Fabrício. Quem misturou isso aí foi o Demitri. O Demitri misturou isso daí. Aí confunde as pessoas. Até pessoas inteligentes e antenadas como Talvez vocês. Porque o intuito é esse, confundir. O que o Lauro Jardim disse é que foi, além daquele 1.200.000, no ano de 2016 para 2017, do Fabrício Queiroz, sim, havia também, em anos anteriores, mais 5 milhões movimentados, do Fabrício Queiroz. Em nenhum momento... Manchete da Folha de São Paulo de hoje. Em 3 anos, Flávio
Bolsonaro comprou 4 milhões e 200 mil reais em imóveis. Sim. Se comprou, são com transações bancárias, acredito eu. Ou então foi a ver, enfim. Não, então você está colocando suspeita a compra dos imóveis, é isso? Não, exatamente. Porque até então não tinha, você está colocando aí 7 milhões. 7 milhões é do Fabrício. Sim, não, eu tô agora você está vendo da Folha de São Bolsonaro. Paulo. A Folha de São Paulo foi compra de imóveis, está lá na declaração de imposto de renda. Foi, por isso então, não tem nada de ilegítimo. Não, mas nisso. eu não disse em nenhum momento que é ilegítimo. Eu disse que Você foi. falou que eram suspeitas não, transações negativo. Aqui Eu eu perguntei o quais, que você falou foi, 7 milhões. Não, 7 milhões do o que Fabrício. foi exposto até agora. Eu usei A até. Folha expôs hoje. Exatamente. O que foi exposto até agora. André, o problema é Movimentações. que você está caindo nessa narrativa. Não é narrativa. Eu digo, o que foi nessa. exposto até agora. Movimentações milionárias. 4 milhões e 200 mil reais são movimentações milionárias. Em alguns anos. Não, mas não deixa claro, não fala que é movimentação, porque a impressão que dá quando você fala movimentações milionárias, imagina que é coisa de banco, que até agora tem saído. O público ainda não leu a Folha de São Paulo de hoje, nosso público ouvinte. Então, quando você coloca, você está tendo mais informações do que ele, tá certo? Hoje, a Folha de São Paulo, e só a Folha de São Paulo, traz na sua manchete, dando conta da compra de 2 imóveis que teria esse valor. A Folha de São Paulo, já expliquei aqui, está defasada, porque houve também venda de imóveis, né? Houve compra e houve venda de imóveis. Certo. E ele diz também que a grana dele, você não disse isso ainda, ele é empresário e recebe muito mais dinheiro como empresário, obviamente, do que como deputado estadual. Ele disse isso, só se negou, é um direito dele, a dizer qual é o ramo empresarial dele. André, a própria Folha cita na matéria de hoje, com base na declaração do Flávio Bolsonaro, que recebeu 1 milhão pago à Caixa Econômica, deve o financiamento desse imóvel, a própria Folha foi no cartório e encontrou um registro em agosto de 2017 que mostra que o cidadão eleito quitou em junho uma alienação fiduciária com a Caixa. Se fosse suspeito, não estaria no imposto no valor de de 1 milhão e 24 mil reais. A própria Folha admite. Só que a Folha não pega isso e joga na manchete. Ela joga na manchete a suspeita, porque esse é o Quem está falando isso aqui não tem quem nada de errado. Quem está usando, o nome suspeito são vocês. Eu não usei. não, você que usou, André. Não, você que disse. As movimentações expostas. Não, milionárias. Você colocou suspeição sobre Você ela. está colocando sobre suspeição. Eu iria Eu perguntei na hora. Então, se eu coloquei suspeição, retiro, porque o que eu iria dizer são atípicas. Não são atípicas. Nem atípicas são. Quem compra um imóvel, tu comprou teu imóvel, é atípica compra o teu imóvel? Atípica é aquela movimentação. Você sabe o que é atípico? Sei. Você sabe o que é atípico? Sei. É um camarada que recebe bruto, como 25 mil reais por mês, bruto, fora os descontos, ter essa movimentação toda. Pronto, é atípico. Isso é atípico. Durante É o caso dele. tempo, André? De quem? Durante quanto Do tempo, Flávio André? Bolsonaro. Não, puxa vida, André, de novo, durante cara. quanto Isso. tempo, André? 3 anos. Ele não pode ter feito uma transação, não. Nós, Ele jornalistas, fez algumas. nós, jornalistas, somos profissionais que temos salário e tal, mas a gente pode fazer alguns... Mas nem a Folha chegou a isso. A gente Dizer pode que ela fazer alguns suspeita, não pode trabalhos ser em que é você suspeita. ganha uma fonte de renda que cobre muitas vezes 6 meses Claro. de E salário. ele disse, E ontem isso ele da disse, entrada que a renda dele como da deputado é a imóvel. menor. Ele disse, inclusive, que o orçamento dele, o salário dele como deputado é a menor renda que ele O recebe todo jornalista mês. escreve um livro, recebe pelo livro um valor X, que às vezes é 10 vezes Agora, o que ele recebe. enfim, para no terminar, emprego dele. para Nada terminar, de legal nisso. por esse exposto todo, ninguém pode condenar ninguém, claro, não tem denúncia, não tem nada, mas por esse isso aí é uma todo, campanha. mas por, não, difamatória. é uma campanha. Eu comecei dizendo que é achar que passa público. Eu comecei dizendo que a praça passa Mas você dá Não, achar porque não praça tira, pública. não tira o peso do que foi exposto. Não tem peso. Qual é o Não peso? tira Me explica pra mim que eu não entendi ainda o peso disso. Sim, o Me peso do explica. que foi exposto. E ao meu ver, tantas explicações, Você tá dando- tantas explicações do Flávio Bolsonaro como a do seu Queiroz, ao meu ver, para o meu entender, para o meu juízo de valor, não que sejam mentirosas, muito pelo contrário, se eles estão dizendo, quem sou eu para dizer que estão mentindo? Mas para mim são frágeis. Então vamos lá. Vamos, já que Folha eu não entendi, constatou o imóvel. eu vou tentar entender agora aqui. O Então que é que vamos lá. teve de movimentação que até agora foi exposto na mídia, incluindo essa da Folha de São Paulo. Tem o Fabrício, é uma coisa do Fabrício. 1 milhão e 200 mil do Fabrício, e agora mais essa do Lauro Jardim, que até agora, enquanto o Ministério... Isso até deixa de fora. Então vamos deixar o Fabrício fora. O que é que houve do deputado? 96 mil reais colocado. Deixa eu explicar, porque muita gente, o Reinaldo diz isso. Ah, foi fracionado. E vejo gente dizendo, o Moro está dizendo aqui no livro dele que quando fraciona assim é porque quer fugir, não sei o quê. Deixa eu explicar. Não é o dia, não, tá? Então, durante... O que é que tinha no COAF até então?
movimentação acima de R$10.000, o COAF deve guardar as informações das pessoas que fizeram essa operação, exatamente para combater essa lei, para combater a lavagem de dinheiro. Até então, até o ano passado, durante o mês, aquilo que fosse movimentado na conta acima de R$100.000 tinha que ser informado. Depois, para ficar ainda mais restrito, eu disse, não, acima de, o que for movimentado no mês, acima de 50 mil. Quando se diz que alguém fez um depósito fracionado, é para tentar fugir do radar do COAF, o que não é o caso. Vou te explicar por quê. Se a movimentação for superior a R$50.000 no mês, a pessoa sabe que vai cair no radar do COAF. Então, quando o Flávio Bolsonaro depositou 96, não foi só 50, R$96.000 em 5 dias naquele mês, ele sabia, não é burro, que estaria no radar do COAF. Então, quando ele fracionou aquilo dali, não foi para fugir do radar do COAF. Porque o COAF é mensal, ele é diário, acima de 10 mil diário, ele tem a obrigação, o banco, a instituição financeira, tem que guardar as informações de quem recebeu e de quem pagou. No mês, antes era 100, agora está mais rigoroso. Acima de 50 mil, o banco tem que prestar essa informação para o COAF. Então não foi para fugir, não tem suspeita nisso daí. Você veio dizendo que era suspeito porque estava perto do pagamento dos funcionários. Eu acabei de demonstrar que foram feitos em 5 pagamentos e é só uma data de pagamento lá dos funcionários. Então, não tem nada de suspeita. Esses 96 mil, o deputado veio e disse, eu vendi um imóvel, até agora só tem 2 coisas de movimentação. Até então. Esses 96 mil que foram depositados e o pagamento de um título de 1 milhão. Esse 1 milhão era a compra de imóvel. Ele veio ontem. Está explicado. Está explicado. Os 96 mil, se 1 milhão está explicado, os 96 mil também estão explicados. Ao meu ver, não. A operação é a mesma, Andrezinho. Se você não entendeu, não compreendeu. Eu entendi. Se você não compreendeu, é o mesmo imóvel. Eu entendi. Se você acha que do 1 milhão está correto, os 96 mil também. Não. Por que não? Porque eu não conheço ninguém, com exceção do seu Flávio Bolsonaro, eu não conheço, posso conhecer. Pode ser a coisa mais normal do mundo, mas eu não conheço ninguém que tenha 96 mil reais e não vá no banco depositar de uma vez só. Eu só. não conheço ninguém que tem esse dinheiro e vá depositar também no caixa. Uma vez só? Sim, eu não conheço. Se o negócio é conhecer, eu não conheço. Tá certo? Eu não conheço também. Aliás, eu não conheço ninguém que tem esse dinheiro aqui que passa na minha frente. Começa daí. Mas é completamente normal. É assim, esse dinheiro está lá na mesma operação e está registrado no documento, que ele ia receber, se eu não me engano, 550 mil em cheques, e a outra parte seria em cash. Então, se você explica 1 milhão, explica os 96 mil que tinha recebido de lá. Então, as 2 movimentações do Flávio Bolsonaro são só essas. Esse 1 milhão e 200, que seria a compra do imóvel lá pela Caixa Econômica, é um título da Caixa Econômica. Porque quando ele compra o imóvel, a Caixa paga para o dono e você fica devedor da Caixa. Essa é a operação. Comprou um imóvel na planta. Isso aí tudo tá bem. Certo? Isso aí tá... E na operação, uma parte do dinheiro foi pego em cash. Eu, quando comprei meu imóvel, paguei uma parte pelo FGTS, outra parte com a conta que eu tinha, outra parte com os dólares que eu tinha. Isso aí é o usual. E hoje, a Folha de São Paulo está dizendo que ele comprou 2 imóveis durante aí 4 anos, se eu não me engano, de 4 milhões e uns quebrados. Hoje a Folha de São Paulo dizendo informação passada, né? E ontem saiu isso daí. Então não vejo, entendeu? Até então, enquanto não se prove o contrário, para mim não há suspeição. Todo mundo é inocente perante a lei. Eu, diferentemente de vocês, a única divergência é só uma. Eu, diferentemente de vocês, não acho os argumentos dele tão sólidos. Só isso. Você está vendo além do que os fatos não, só isso. Eu não acho, exatamente, a interpretação pessoal, cada um tem a sua. Eu não acho a interpretação dele tão sólida. Vamos mudar esse assunto. 717. Olha, eu tenho aqui o antagonista, coloca aqui uma foto, eu acho isso aqui muito grave. Uma manifestação de sindicalistas em Lausanne e Berna, protestando contra a viagem do presidente brasileiro legítimo, eleito pelo povo, a Davos. O jornal Estado de São Paulo reproduziu uma doce mensagem dos manifestantes. Tem uma foto de manifestantes com bandeiras vermelhas, ou seja, partido de esquerda, tem até uma estrela amarela aqui, claramente sindicalista de esquerda. E tem uma foto em que tem uma cara do Bolsonaro, um fuzil apontado para a cabeça dele e a inscrição: mate Bolsonaro com suas próprias armas. Fecha aspas. Isso não é razoável. Que uma manifestação
de sindicalista de esquerda, Razoável. chame o sujeito a atirar na cabeça do presidente do Brasil. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Isso aqui é o que a esquerda é criminosa. Isso não é aceitável. Eu repudio isso aqui. Uma coisa é você protestar com a presença do Bolsonaro, ideologicamente, é de direita, né? Não tem problema nenhum. Mas você tem que ter limite nisso. Você colocar uma faixa, tem que ter um fuzil apontar para a cabeça do presidente da República, que foi eleito pelo povo brasileiro. Em eleições livres e democráticas. E dizer numa frase, abre aspas, mate Bolsonaro com suas próprias armas, isso, para mim, isso aqui é criminoso, isso aqui não é manifestação. Esses sindicalistas de esquerda são criminosos, são bandidos, tais quais os bandidos da esquerda daqui, que, de alguma forma ou do outra, comemoraram a tentativa de assassinato do Bolsonaro na campanha. Ou mesmo os ladrões do PT, que roubaram a nação durante esses anos. Isso é criminoso, isso é um absurdo. Deixa eu trazer só mais informação, a última informação sobre o caso aí, é que toda vida, o pessoal fala assim, tinha um cheque de 40 mil para Michele, né? E eu sempre dizia, não tinha um cheque. O Bolsonaro também disse, o presidente, né? Na verdade, houve um pagamento de tantos parcelados, né? De 40 mil que ele tinha emprestado, e eu acho que era de 4 mil, eu acho que era de 6 mil cada cheque. Enfim... Era de 4 mil, né? 10 parcelas de 4. Enfim... Apareceu o cheque. O Globo... Não, o Globo... O único até então se dizia que era um cheque de 24 mil para ela. Aí aqui está dizendo assim, uma das transações listadas diz respeito a cheques no total de 24 mil. Toda vida era para dar a impressão que tinha um cheque que disse o de 24 mil. Então está correto, está alinhado com o que disse o presidente. E até a gente tinha comentado, enfim, o Bolsonaro, consta que ele é amigo lá do tal do Queiroz, até saber. Eu só quero o seguinte... E essa coisa de empréstimo entre amigos, isso é besteira. Não, e aquilo que eu falava, está aqui, ó. O Renato já me emprestou dinheiro, nunca pediu um cheque. O que diz a matéria do Globo? O COAF diz que não foi possível identificar quem fez os depósitos, mas afirma que o fato de terem sido feitos de forma fracionada pode significar a intenção de impedir a identificação da origem dos recursos. O novo relatório foi pedido pelo Ministério Público do Rio no dia 14 de dezembro e foi atendido no dia 17, um dia antes de Bolsonaro, quando ele ficou pedindo aquilo dali. Então, o fracionado, de novo a palavra fracionado, vai dizer que está fugindo do COAF. Não foge. Se o cara quiser fugir do COAF, ele teria que depositar no máximo até 49 mil reais. Ele depositou 96 mil reais. Muito bem, aqui a Polícia Federal, atenção, o Palocci falou de novo, né? Mas aí a imprensa não está dando mais espaço para o Palocci está dizendo coisa muito mais interessante, comprovada da roubalheira do PT. Mas o Globo e a Folha não querem mais saber disso, não. O negócio agora é o COAF e o filho do Bolsonaro, por razões óbvias. A Polícia Federal produziu um laudo pericial sobre os fatos delatados por Antônio Palocci a respeito da usina de Belo Monte. O documento anexado ao processo na última quinta-feira e reproduzido pelo jornal Estado de São Paulo rastreia a propina repassada pelo Odebrecht a Lula, sob o codinome Amigo, Edson Lobão, que tinha o codinome Esquálido, e Delfim Neto, que tinha o codinome Professor. Palocci contou que Lula ordenou a, abre aspas, formação do consórcio alternativo para vencer o leilão de Belo Monte e que Delfim Neto e José Carlos Bunlai deveriam ser pagos por isso. No caso de Bunlai, havia interesse de Lula no recebimento dos valores, porque os trabalhos de Bunlai eram feitos muitas vezes para a sustentação da família de Lula. Hoje a coluna do Cláudio Humberto traz um apanhado de que as relações promíscuas do bandido criminoso de São Bernardo com a Odebrecht, que ele beneficiou com 80% das obras em ditaduras latinas-americanas, tinha o viés de ele receber propina. A Odebrecht, Emílio Odebrecht, confessou até mesmo que havia uma conta corrente de 300 milhões para que Lula gastasse como quisesse. A relação entre Lula e o empreiteiro baiano foi baseada em corrupção. A Odebrecht paga e levava os melhores contratos. A construção do Porto Maranhão em Cuba, financiada pelo BNDES, por 2,7 bilhões. O ex-ministro Palocci revelou que havia um pacto de sangue entre o Lula e o Odebrecht. A propina era tão rotineira que Palocci contou que fazia entregas de dinheiro vivo a Lula em caixa de celular e caixa de uísque. Isso aqui é que é roubo. Isso aqui é que é corrupção. E que o motorista dele também teria entregue. Esse aqui é o motorista confirmou. Exatamente. O bonitão. Que ia entregar documentos. Esse é o ladrão do Brasil, é o Lula. Deixa eu dar um bom dia para o Rafael Sesconeto. Chamem o Camelo Santana para uma sabatina.
Tá aberto aqui, viu? Se quiser ver. Ana Pinto de Albuquerque. Elejo vocês como uma mídia séria, a única que assisto para me atualizar. Olha aí. Júnior Baresi, bom dia, uma ótima semana a todos. Rafael Sesconeto. O Miller Silva dizendo que tem que diminuir a quantidade de assessores. E o Ludberto está aqui com você, viu, André? André, não adianta não, que os caras não vão se... Viu? Um ouvinte nosso aqui dizendo, André, não adianta, a dupla aí não vai aceitar as suas explicações. Aceita sim. Nada a ver, nós debatemos aqui, cada um tem... Nós temos uma discussão democrática. É o Ludberto. Não adianta, André, a dupla dinâmica jamais será convencida. Não. Questão de debater as ideias. A única divergência, só tem uma pequena divergência. A única divergência é que eu me dou o direito de considerar os argumentos aqui expostos pelo Queiroz em entrevista ao SBT e mais recentemente pelos deputados Flávio Bolsonaro, eu não considero muito consistente. Só isso, é a única divergência. Concordo com você, Queiroz, eu também acho que não tem nada a O Flávio Bolsonaro, eu acho que ele explicou tudo. O do Flávio Bolsonaro, falei em Queiroz. Até que prove o contrário, eu estou acreditando no que ele disse. E tem os documentos lá provados que ele fez. Não, mas tem que ser a movimentação. Cabe à justiça, se for o caso, se abrir amanhã chega e diz, não, aquilo era mentira e tal. Nós estamos aqui para dizer, olha, nós acreditamos e hoje não era verdadeiro. Hoje confirma a história dele da venda dos imóveis. Está na matéria da Folha. E registrado em cartório, realmente a transação do imóvel era dele, que ele comprou na planta, está tudo na matéria da Folha. A Folha foi lá no cartório e checou. Adiante. Doutora Ana Maria Gugel, excelente o debate de hoje. É isso, aqui a gente discute, as ideias precisam realmente ser discutidas, né? E para frente, né? Cada ouvinte fique de acordo. Tá aqui um negócio para vocês. Mas ela está, Dona Maria, parabenizando. Bom dia, parabéns. Imagino como ficará o jornalista Reinaldo Azevedo quando todo esse episódio for elucidado. O Reinaldo está se perdendo. Todos para que ele encerre. Pois não. Mas aí eles vão simplesmente, como é o nome dela aí? Doutora Ana Maria Doutora Ana Maria, sabe com a gente lá no almoço. Doutora Ana Maria, sabe o que eles vão fazer? Simplesmente eles viram a página e vão atrás de outro escândalo. Eles não pedem desculpa. Eu já visto o caso do WhatsApp da Folha, que a Folha armou contra a Passou uma semana dando uma chat, uma atrás da outra. Não tem nada, foi tudo arquivado e a Folha ainda hoje, editorial, não se explicou. As matérias que ela, inclusive, ficava remoendo, com o intuito único de impedir a eleição do Bolsonaro. Está aqui ó, uma foto, até o E não conseguiu. Só para fazer doer, as pessoas dizem que a gente é Bolsonaro. Desculpa, tá, Andrezinho? É que me lembrou agora. Eu brinco com os fatos. Que ficam dizendo assim, o Bolsonaro, a imagem do Brasil acabou, está acabando com a imagem do Brasil. Está acabando com a imagem. Não, cara, esquece o Flávio Bolsonaro. Não estou falando mais disso, não. Quando eleito Bolsonaro, então a esquerdalha toda ficou dizendo que o próprio a FHC disse semana passada que o governo Bolsonaro estaria manchando a imagem disso lá em Paris. E se considerou de oposição ao governo. Paris. Fácil, né? Ficar falando dos problemas. Dele lá, Apartamentozão em Paris. Disse que estaria afetando a imagem do Brasil no exterior. E muita gente disse isso. Pois não é que, pela primeira vez na história de Davos, o evento vai ser aberto por um presidente, não é brasileiro não, por um presidente latino-americano. Pela primeira vez na história dos avós. Péssima imagem para o Brasil, realmente. Deve ser falta de prestígio, né? Pela primeira vez. Legal, quando eu disse a você que ele vai terminar, assim, de certa forma, a estrela, porque o Trump não vai. Não, o Lula foi a estrela, não é? Foi a estrela, mas o Lula não abriu. Não, foi, porque lembra que aquela história, reunião que o Obama disse, esse é o cara, só que o Obama não conhecia a pilantragem que o Lula comandava. Não, e era o Brasil sendo renovado também, o que tinha economia, porque esse lá é um encontro de negócios. Então, ele vai ser a estrela porque ele vai vender o Brasil como um Estado liberal, com segurança jurídica, né, propício a negócios. Então, os caras querem realmente ouvir. Mas se fosse uma imagem manchada, como estão querendo dizer, teriam dado um jeito para ele não abrir o evento. Exatamente. Concorda comigo? Seria outro, né? Pela primeira vez na história de Davos, este evento será aberto por um presidente latino-americano, não é só brasileiro, não. E não é que é o porcaria desse... Que legal, hein? Tô curioso pelo Jair Bolsonaro. O nazista cuja posse foi prestigiada por um primeiro-ministro de Israel. Curioso pelo discurso. Esse é um grande nazista. Deve ter uma pitada de economia. Não, ali, André, assim, é um evento dos caras do negócio.
Então vai vender a privatização, o governo vai privatizar. Segurança jurídica. O governo, segurança jurídica. Olha, o governo agora... O Paulo Guedes vai ter uma rodada de conversa com os maiores empresários de Singapura, que estão doidos para o governo vai privatizar portos. Então, o governo... O que ele vai dizer? O Brasil está propício ao ambiente de negócios. Venha para o Brasil, né? Venha trazer o seu dinheiro para o Brasil. O Paulo Guedes vai falar lá sobre a reforma. Nós vamos ter mais informação sobre o desenho da reforma da Previdência agora neste evento, porque precisa dizer lá para os caras que são realmente quem conta, do que até então a imprensa tenha conseguido. E o Moro vai tentar vender e dizer, olha, a corrupção era ruim também para os negócios, então nós vamos combater a corrupção. Então, aliás, essa venda. E eu também estou ansioso para ver o discurso. Hoje estava vendo no rádio. Não, ele está preparando um discurso e preocupado, é tanto que esse discurso vai ser escrito. Ah, claro. Todos. Não é bodega, não, rapaz. Não é bodega, E não. outra coisa, tem Então, uma, todos os caras que abriram isso, é um discurso tem escrito. uma foto aqui do antagonista mostrando no voo o Bolsonaro junto com o Moro, com o Ernesto. Já estão lá, e o Paulo Guedes conversando Já tá exatamente. chegando. O vazou aqui para o antagonista que o presidente vai dizer mais ou menos isso, abre aspas. Vamos para Davos falar ao mundo que um novo Brasil está nascendo, com segurança jurídica, rule of law, termo em inglês, que não enxerga o criminoso como vítima da sociedade, que não se associa a ditaduras e que sabe que é um Estado gigante, dá grandes margens à corrupção e à ineficiência. É isso aí, a linha mexe. O Moro vai falar da cultura contra a corrupção que está se instalando e de um governo comprometido a combater a corrupção. O Guedes vai falar da nova economia liberal do governo e o Bolsonaro vai posicionar Estado como gigante, a nova rota Estado do país gigante, que escolhido na sua. entenda as privatizações. E o povo Eu sou escolheu a essa favor. rota soberanamente nas eleições livres e democráticas que tivemos em outubro. E voltamos amanhã a partir das 7 horas e 30 minutos. Bom dia, amigos. Um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Vocês aqui nas redes sociais, insisto que partilhem, ajudem a gente, partilhem. É a forma de você patrocinar o programa. Partilhar no Facebook e se inscrever no canal lá no YouTube. Obrigado pela audiência e até amanhã, com graça de Deus. Essa música é apaixonante. Como é o negócio de gênero?